Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, a tia veio aqui para a escola para terminar a nossa correção que a gente estava fazendo mais cedo, mas aí eu tive um probleminha na internet, né? O meu Wi-Fi de casa não parou de funcionar, aí eu tentei fazer pela internet do meu celular, mas não aguentou. A gente só ficou um pouquinho da aula, né, com a internet do meu celular. Então, eu vim aqui para a escola para usar a internet da escola e para terminar a nossa correção, tá? Bom, antes da gente continuar a correção, eu gostaria de tranquilizar vocês que essa matéria, nós começamos ela semana passada, mas ela não vai estar na avaliação que vocês vão fazer, tá bom? Podem ficar despreocupados, que essa matéria a gente ainda não terminou esse capítulo. É o último capítulo do módulo 2, mas ainda falta um pedacinho para a gente terminar, ainda falta alguns exercícios para a gente fazer também. Então, ela não está na prova, fiquem tranquilos, ok? Eu só vim para a escola para terminar de corrigir, para vocês não ficarem com essa correção pendente, tá? Porque aí, quando eu for dar a aula na 61, na sexta-feira, provavelmente eu vou conseguir corrigir o dever todo, e aí vocês iriam ficar com a correção do dever incompleto, tá bom? Mas não precisem se preocupar, esse capítulo vocês não vão precisar estudar agora, tá bom? Bom, então, o que nós fizemos hoje pela manhã? Nós estávamos corrigindo o exercício de casa, corrigimos a página 258 e corrigimos a 259. No finalzinho da página 259 é que nós não conseguimos concluir, tá? O número 4. Então, eu vou repetir esse início do número 4 para a gente conseguir finalizar, ok? E aí, depois, na semana que vem, a gente continua a nossa atividade. Nosso capítulo, que estamos no último capítulo. Número 4, então. Complete as frases corretamente, utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, nós temos aí saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto e mistura homogênea, tá? Essas são as palavras que a gente vai encaixar nesses tracinhos para a gente completar nas questões. Na letra A solubilidade de uma substância é influenciada pela... Aí nós vamos completar com a palavrinha pressão. E pela... Vamos completar com a palavrinha temperatura. Na página 258, apareceu uma questão também que falava sobre isso, sobre pressão e temperatura. Até a nossa coleguinha Nathalie deu a resposta, né, falando sobre a temperatura e a pressão, que pode influenciar, tá? Então, na letra A, no primeiro tracinho, pressão, no segundo tracinho, temperatura. Aí, na B, ao preparar um suco em pó, podemos considerar que a água é o... Aí tem um tracinho para completar. Então, nós temos lá aquele suquinho de pacotinho, um pozinho, e temos a água. Temos que misturar o pozinho e a água. Aí ele quer saber o que a água é. A água é o solvente, tá? E o pó do suco é o soluto. Então, no primeiro tracinho, nós vamos colocar a palavra solvente e no segundo tracinho nós vamos usar a palavra soluto. Ok? Então, em uma mistura, que a gente acabou de realizar uma mistura, tá? A água e o suco em pozinho, em uma mistura, numa solução, a parte sólida da solução, da mistura, sempre vai ser chamado de soluto. E a parte líquida da solução sempre vai ser chamada de solvente, tá? Então, só para vocês não esquecerem.
Soluto é o suco em pozinho, que é a parte sólida da solução. Solvente é a água, que é a parte líquida da solução, tá? Sempre na mistura vai ser assim, vai ter um solvente e vai ter um soluto. O soluto sempre o sólido, a parte sólida, e o solvente sempre a parte líquida, tá? Bom, aí na C, aí tem uma linhazinha para completar, possui as mesmas propriedades em todo o seu volume e não é possível identificar suas substâncias constituintes a olho nu, tá? Qual é o nome dessa mistura? Ó? Uma mistura homogênea, que é o que está lá no quadrinho para a gente completar. Uma mistura homogênea possui as mesmas propriedades em todo o seu volume. Não é possível identificar suas substâncias contidas a olho nu, ou seja, a gente estava comentando na aula, né, antes da internet cair, que na mistura homogênea a gente não consegue ver a divisão de fases. É uma coisa só, é uma fase só. Toda vez que a mistura tiver uma fase só, a gente chama essa mistura de mistura homogênea. Se a gente consegue ver uma divisão, igual foi a mistura que eu pedi para vocês fazerem em casa, da água e do óleo, a gente consegue ver o óleo em cima, a água embaixo, uma divisão, porque ela não fica totalmente misturada. Quando a gente consegue ver essas fases separadas, a gente diz que essa mistura é uma mistura heterogênea, tá? Na aula ainda tinham algumas pessoas com dúvida com relação a isso. Então, observou a mistura. Tá tudo uma coisa só, uma fase só, vai ser uma mistura homogênea. Observou a mistura e você consegue ver diversas fases, de 2 em diante, aí vai ser uma mistura heterogênea, tá? Então, nesse caso da letra C, não é possível identificar essas substâncias, está tudo muito misturado, então é uma mistura homogênea, tá? Era o tracinho que a gente tinha que completar. Aí na letra D, que era a última, quando a quantidade de soluto ultrapassa o limite máximo que o solvente é capaz de dissolver, dizemos que a solução é considerada, aí era a última palavrinha que faltava para a gente completar, saturada, tá? Então, existem também dois tipos de solução. Aquela solução em que a gente coloca muito soluto, que a gente chama de solução saturada, que é essa que a gente acabou de completar, tá? E existe aquela solução que a gente coloca pouco soluto. Quando a gente coloca pouco soluto, a gente diz que essa solução é uma solução insaturada. Então, colocou demais, solução saturada. Colocou de menos, solução insaturada, tá? Vou dar um exemplo só para a gente terminar. A gente acorda de manhã, aí toma lá o leite com Nescau. A gente mistura o Nescau ao leite, né? Faz uma mistura. Quando a gente coloca muito Nescau, quando a gente termina de tomar o leite, fica o resto do Nescau todo ali embaixo. Por que isso aconteceu? Porque a gente colocou o Nescau em excesso, colocou mais do que precisava. Isso é o exemplo de uma solução saturada. A gente colocou mais soluto, que é o pozinho do Nescau, a parte sólida, mais soluto do que precisava. Então, essa solução é chamada de solução saturada. Agora, se a gente fizesse o contrário, a gente pegou o leite e colocou lá o Nescau, mas aí a gente colocou em pouca quantidade, aí ficou o leite quase que sem gosto, né? Porque a gente colocou pouco Nescau. Quando isso acontece, a gente chama essa solução de uma solução insaturada. A gente colocou menos do que precisava, tá? Então, essa é a diferença de saturada para insaturada. Só que aí no livro, no exercício,
só apareceu a saturada. O exemplo da insaturada ele não colocou, ok? Então, era essa questão que faltava para a gente terminar, tá? Só revisando alguns pontos que alguns coleguinhas fizeram algumas confusões nesse exercício que a gente fez em casa. Para a gente poder também continuar a semana que vem, tá? Na semana passada, o capítulo, eu falei para vocês que a gente iria iniciar, né, o estudo da química. Então, esse assunto é uma introdução, agora no 6º ano, tá? Mas vocês vão ver novamente lá no 9º ano, ok? Quando vocês chegarem no 9º ano. E aí nós comentamos o quê? Nós falamos na semana passada sobre as substâncias e sobre as misturas, tá? Só para tirar dúvida de quem ainda não conseguiu diferenciar esses dois. A substância, elas podem ser classificadas em 2 tipos: substância simples e substância composta. Na substância simples, só aparece um tipo de átomo na substância, ela é formada só por um tipo de átomo. Então, pode ser só de carbono, só de oxigênio, só de hidrogênio, só de sódio, independente, tá? Da substância que é. A substância composta, ela é formada por 2 ou mais tipos de átomo. Então, pode ser pelo hidrogênio e pelo oxigênio, que foi o exemplo da água que a gente deu, né? A fórmula química da água é H2O. Então, tem o H e tem o O. Tem o átomo do hidrogênio e do oxigênio. Então, são 2 tipos diferentes. Aí, nós classificamos essa substância como composta. Vimos também as misturas. As misturas, elas também podem ser classificadas de 2 maneiras: a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Na mistura homogênea, a gente não consegue identificar o que foi colocado ali naquela mistura, porque fica uma coisa só, fica só uma fase, tá? Já na mistura heterogênea, aí não, a gente consegue identificar essa mistura em fases, tá? A gente consegue ver onde está o óleo, consegue ver onde está a água. No exercício do livro tinha até a areia, ele colocou um copo com 3 fases: óleo, água e areia. Quando isso acontece, quando a gente consegue identificar separado esses elementos, a gente classifica isso como uma mistura heterogênea, ok? Mas, retornando, não precisem se preocupar com essa matéria para a prova, tá? Ela não está nessa avaliação que vocês vão fazer agora. Até porque esse último capítulo que a gente está vendo, a gente ainda não terminou. Semana que vem, a gente vai continuar e aí a gente vai ver a diferença de transformações químicas e físicas, que eu até cheguei a falar um pouquinho semana passada, e nós vamos ver também algumas técnicas de separação de mistura. Isso a gente vai ver semana que vem, que aí sim a gente vai terminar o nosso módulo 2, tá? Vamos ver como a gente faz para separar as misturas heterogêneas e como que a gente faz para separar as misturas homogêneas. Existem algumas técnicas que conseguem fazer essa separação. E aí a gente vai estudar cada uma delas semana que vem, tá bom? Semana que vem eu vou precisar bastante da participação de vocês, tá? Vou pedir a participação. Cada um vai ler uma técnica diferente para a gente poder entender, tá bom? Então, fiquem com Deus. Estudem direitinho para a avaliação, tá bom? E na semana que vem a gente continua com essa parte do capítulo, com esse finalzinho do capítulo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Desculpa, mas o problema, né, não foi meu, a gente depende da internet para... Eu dependo da internet para trabalhar e vocês dependem da internet
para estudar. Mas eu vim aqui para a escola para gravar esse vídeo para vocês não ficarem com a correção incompleta. Tá bom? Um beijão e até semana que vem. Tio Gil. Fechou, Aline? Fechou. Pode desligar, por favor.